O objetivo dessa aula é a gente entender o conceito de notação científica. Título da aula aí, ó, notação científica. Então, olha só, vamos entender aqui o que é notação científica. Quando trabalhamos com números muito grandes ou muito pequenos, podemos utilizar uma escrita abreviada, denominada notação científica. Os números representados com essa notação são escritos na forma Q vezes 10 elevado a n, em que esse número Q é um número racional, né? Lembrando aí que os números racionais são todos os números naturais e os números inteiros também, né? Aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, né? Então, Q é um número racional maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o n, né, ó, que é o expoente do 10 ali, é um número inteiro. O número inteiro são os números positivos e negativos, né? O 0, 1, 2, o 3, o menos 1, menos 2, menos 3, tá? Costumo falar isso porque às vezes a gente fala número racional, número inteiro, e a pessoa não tem muito uma ideia do que é isso, tá? Então, ó, vamos ver alguns exemplos de números escritos na notação científica. Mas primeiro, eu queria mostrar, né, o porquê que notação científica está dentro da playlist de potenciação e radiciação. Porque o número, né, escrito na forma de notação científica não deixa de ser um número escrito na forma de potência. Né? O que é uma potência? É um número elevado a alguma coisa. Um número elevado a alguma coisa é potência, certo? Então, por isso que notação científica, né, se enquadra dentro da potenciação. Sei que às vezes algumas pessoas aí podem ter ficado se perguntando, né, o porquê de estudar notação científica aqui. Tem gente também, notação científica é uma matéria de física, né, de química. Não. Notação científica é potenciação, é uma matéria que a gente estuda em matemática. Porém, as aplicações de notação científica são dentro da física e dentro da química. Tem dentro da matemática também, mas é bem menos. No ensino médio não tem aplicação de notação científica dentro da matemática. Tem mais na física e na química, tá? Mas a matemática, lembrando, é a base da física e da química. Então, por isso que a gente vê isso aqui, né? Para poder se estender até lá, certo? Então, por isso que a gente tem notação científica aqui dentro dessa playlist. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de números escritos na forma de notação científica. E, inclusive, isso daqui já vai mostrar também uma aplicação em outras áreas, né? Ao mesmo tempo, esses exemplos vai mostrar aplicações em outras áreas. Por exemplo, a massa da Lua. A massa da Lua, você estuda isso em física, né? Lá no primeiro ano do ensino médio, você tem lá a física dos planetas, né? Que é a massa de cada planeta, a distância de que um planeta tem em relação ao Sol, em relação à Terra. Você estuda tudo isso em física, né? Então, é uma aplicação da notação científica lá. Então, olha só, se você observar, a massa da Lua é um número muito grande, né? Um número muito grande. Aqui a gente tem 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, sei lá, quindilhão, nem é até difícil a gente falar esse número, né? É um número ultra mega grande. Como que a gente escreve um número ultra mega grande em notação científica? A gente tem aqui o número, né? Temos aqui o número. Para você escrever na notação científica, você vai colocar o primeiro número, vírgula, e aí você copia o resto dos números diferentes de zero. Você concorda comigo que 3 é diferente de zero? Eu acho que ninguém tem dúvida. Você concorda comigo que o 4 é diferente de zero? Também acho que ninguém tem dúvida. E o 2 é diferente de zero, certo? Então você pega o primeiro número, bota vírgula. E aí você copia os outros números que são diferentes de zero. Neste número aqui é o 3, o 4 e o 2 que é diferente de zero, certo?
Aí você vai multiplicar por 10, né, ó, porque é a forma da notação científica, Q vezes 10 elevado a um expoente. Então, esse 10 é a base da notação científica. Sempre vai ser 10. Não vai ser 9, 8, 100 nem 1000. É 10. 10, 10, 10. É sempre o número, vírgula, os algarismos diferentes de 0 vezes 10 elevado a quanto? A quantidade de zeros que aparece, ó, a quantidade de zeros que aparece, mais esses elementos que tem aqui após a vírgula. Então, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Temos 19 zeros, certo? E aí você conta os números que tem após a vírgula. Já tinha 19 zeros, 20, 21, 22. Então vai ser 10 elevado a 22, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui para entender bem. Ó. Agora, a espessura de um fio de cabelo é de 0,00007 milímetros. Então, aqui muda um pouquinho. 0,00007 é igual a 1 sobre 100 mil. Por que 1 sobre 100 mil? Você conta a quantidade de zeros que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, incluindo o zero que tem aqui após a vírgula. Você conta a quantidade de zeros, não é de números, é de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você coloca 1 sobre o número 1 na frente, né? E a quantidade de zeros que tem. Aqui tem 5 zeros, então você vai colocar 5 zeros aqui também, certo? Então, o número 100 mil. E isso é a mesma coisa que 7, que é o algarismo, o número diferente de zero que aparece aqui, ó, vezes o 10, que é a base da notação científica, elevada a menos 5. Menos 5 por quê? Porque é a quantidade de zeros. E por que fica negativo, né? Porque você lembra das propriedades da notação científica, você lembra das propriedades de potência? Quando a gente tinha uma potência elevada a um expoente negativo, o que a gente fazia? 1 sobre aquela potência elevada ao expoente positivo, não é? Aqui a gente tem uma coisa desse tipo. Se você pegar o 1 e dividir, né, por isso daqui, e multiplicar por 7, você vai obter esse valor ali, certo? Você pegar isso daqui, né, fazer 7 vezes 10 elevado a menos 5, você obtém esse valor, certo? Então, por isso que a gente escreve 1 sobre esse valor ali. Olha aqui, ó, o tamanho da molécula da água, né? Ó, uma coisa que a gente vê em química, né? Você estuda molécula de água, molécula dessas coisas em química. A molécula da água é 0,0000001 milímetro. Como que a gente escreve esse número em notação científica? Ele é 1 sobre 1 acrescido da quantidade de zeros que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 1 e 8 zeros. Então, é 100 milhões aí, né? 1 sobre 100 bilhões. E isso é a mesma coisa que 1, que é o algarismo que aparece aqui diferente de 0, vezes o 10, que é a base da notação científica, elevado a menos 8, que é a quantidade de zeros que temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu conto o zero após a vírgula e neste caso aqui eu não conto 1. Eu só conto zeros, certo? Então fica 1 vezes 10 elevado a menos 8. Você nem precisa fazer essa passada aqui. Eu fiz só para mostrar os dois jeitos, né? O número na forma de fração e na forma decimal. Se você dividir 1 por 100 mil, você vai obter isso aqui, certo? Então, por isso que eu fiz isso aí. Mas você poderia fazer direto também, tá? Poderia fazer direto. Poderia botar o 1, que é o algarismo que aparece aqui, multiplicar por 10, porque é a base da notação científica, e elevar a menos a quantidade de zeros que aparece. Como é 8, então, menos 8. Ó, outro aqui, ó. Distância de Mercúrio até o Sol, 58 milhões de quilômetros. Então, como que a gente escreve isso aí em notação científica? Vai ficar
5,8, né? Ó, você pega os números diferentes de zero que tem, pega o 5, bota a vírgula e copia o outro número diferente de zero. Nesse caso aqui é só o 8. Então, 5,8 vezes 10, porque é a base da notação científica, elevado à quantidade de zeros acrescido do número que tem após a vírgula. Então, 3, 6 zeros com o outro número que tem aqui após a vírgula dá 7. Então, 10 elevado a 7. Por fim, distância de Júpiter até o Sol, 778 milhões de quilômetros. Então, a mesma coisa, ó. Pega o primeiro número, coloca o primeiro número e vírgula. Aí você copia os algarismos que são diferentes de zero, o 7 e o 8. Bota vezes 10, porque é a base da notação científica, elevada à quantidade de zeros acrescidos dos números após a vírgula. Então, ó, 3, 6 zeros, com mais 2 números aqui, 6 com 2 dá 8. Então, 10 elevado a 8. Ok? Não é difícil, né, a notação científica. Não é difícil, é fácil. Você tem lá, por exemplo, eu vou até fazer aqui outro exemplo. Vou fazer vários aqui para todo mundo entender bem. Ó, tenho 2, 3, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como que a gente escreve esse número na notação científica? Ele é o 2, que é o primeiro algarismo, 2, vírgula. 3, 3, 5, que são os algarismos diferentes de zero, multiplicado por 10. Por que 10? Porque 10 é a base da notação científica, ó. Elevado à quantidade de zeros acrescidos dos números que tem depois da vírgula. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 8, 9, 10, porque tem mais 3 números após a vírgula. Então, ó, 10 elevado a 10. 2,335 vezes 10 elevado a 10. Ah, eu tenho o número 4 milhões, sei lá, ó, 4,00000000000 também. Como que é isso daqui? Isso daqui é só o 4 vezes o 10, né, ó, porque a gente só tem um algarismo aqui. Aqui a gente tinha mais de um, né, ó, mais de um algarismo diferente de zero. Aqui a gente só tem um. Então você pode colocar 4,0, só que 4,0 é a mesma coisa que 4, né? Então, escreve só o 4. E aí você conta a quantidade de zeros, ó. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, né, ó. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. 10 elevado a 15. 4 vezes 10 elevado a 15. Certo? Vamos pegar agora um número pequeno. Isso aqui é quando o número é grande, né? Agora quando o número é pequeno, ó, por exemplo, 0,00027. Como que a gente escreve isso aqui em notação científica? Vamos escrever direto. Tá? Vamos escrever direto. Vai ser 2,7 vezes 10, né? 2,7 vezes 10, acrescido a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 10 elevado a menos 5, né? Por que menos? Porque agora é um número pequeno. E se você fosse escrever na forma de fração, né, que nem a gente escreveu aqui, ficaria 1 sobre esse número com a potência positiva, né? Ó, isso daqui é a mesma coisa que ser 1 sobre 10 elevado a 5, né? Ó, isso aqui é a mesma coisa. 1, né? 1 sobre 10 elevado a 5, certo? 10 elevado a 5 dá isso dali. E aí, para escrever na forma de notação científica, né, ficaria o 7, porque é o primeiro algarismo que está aqui, 7 vezes 10 elevado a menos 5. Porque aí você passa esse 10 para cima e aí inverte o sinal ali, certo? Então, notação científica é sempre deste jeito aqui, tá? Sempre desse jeito. Tem que tomar cuidado só, porque aqui, você, quando é um número muito grande, né, você conta a quantidade de zeros e conta os números que tem após a vírgula, né? Que nem aqui, a gente contou os zeros e contou esses números que tem após a vírgula, somou e elevou aqui ao expoente.
Quando é um número muito pequeno, você não faz isso. Você coloca 2,7 e o número que está elevado aqui, ó, é só a quantidade de zeros. Os números aqui, esquece eles, ok? Então, espero aí que tenha ficado claro esta ideia de notação científica.